Às vezes, a maior pressão não vem do outro, mas de nós mesmos. A pressa em manter alguém por perto, o medo de esfriar vínculos, a sensação de que precisamos fazer algo para não perder espaço. Já observei isso em mim e nos outros. Quanto mais tentamos sustentar a conexão, mais cansados ficamos por dentro. Talvez o que esteja em jogo não seja proximidade, mas como lidamos com a ausência. Silêncio costuma ser lido como ausência, mas quase nunca é isso que acontece por dentro. Quando você para de insistir, algo muda primeiro em você, não no outro. É um ajuste interno, pequeno, quase invisível, mas que altera o peso da sala. A conversa não continua, porém também não termina do mesmo jeito. Há um recuo que não é fuga, é alinhamento silencioso. E esse detalhe costuma passar despercebido até por quem o vive. Talvez você já tenha sentido isso sem saber nomear. Aquele instante em que insistir parecia mais cansativo do que ficar quieto. Não era orgulho nem frieza. Era um limite nascendo meio torto. Você não saiu da relação, mas saiu do lugar automático dentro dela. O clima muda porque algo deixou de ser garantido. E garantias silenciosas sustentam mais do que palavras. Quando o silêncio vem com firmeza, ele não pede nada. Não ameaça, não negocia, não explica. Ele apenas ocupa o espaço que antes estava cheio demais. E o outro sente, mesmo sem entender de onde vem. O corpo percebe antes da cabeça formular qualquer ideia. É desconfortável porque não há onde se apoiar. Quantas vezes você insistiu só para não lidar com esse vazio? Não para resolver, mas para não sentir o peso do não dito. Falar vira um jeito de tapar o que incomoda. O silêncio nesse ponto parece risco demais. Mas talvez o risco fosse continuar preenchendo tudo. Essa percepção costuma chegar tarde. Há uma diferença grande entre calar por medo e calar por clareza. Um encolhe, o outro sustenta. Por fora parecem iguais, por dentro não. O silêncio firme não espera resposta imediata. Ele sabe que a resposta, se vier, virá depois. E aceita essa demora sem dramatizar. Quando você para de insistir, o outro perde um apoio invisível. Não é punição, é consequência natural. Algo que estava sempre ali deixa de estar. Isso muda o ritmo, o tom, a postura. Nem sempre gera aproximação. Às vezes gera distância, e isso também diz algo. Você já percebeu como algumas relações só funcionam com o esforço de um lado? Quando o esforço cessa, o silêncio aparece como espelho. Não acusa, apenas reflete. O clima fica estranho porque a dinâmica foi exposta. Ninguém gosta de ver isso de perto, mas não ver custa mais caro. O silêncio vivido assim não tenta ensinar nada. Ele não é estratégia calculada. É o resultado de ter ido longe demais tentando manter algo vivo. Quando a insistência morre, sobra presença. Presença seca sem enfeite. E isso muda a conversa mesmo sem palavras. Algumas pessoas só percebem valor quando sentem falta. Não por maldade, mas por hábito. O que está sempre disponível vira pano de fundo. O silêncio retira o fundo e deixa o vazio à mostra. É aí que a percepção começa a se mover. Ou não. E tudo bem. Você aguenta o silêncio sem tentar consertar o clima? Sem explicar demais, sem suavizar? Esse é o ponto difícil, porque dá vontade de correr atrás do antigo equilíbrio. Mas aquele equilíbrio custava caro demais. O corpo sabe antes da mente aceitar. Parar de insistir não garante respeito, não garante mudança, não garante nada além de um ajuste interno. E isso frustra quem espera retorno imediato. Mas o silêncio firme não negocia com expectativas. Ele apenas permanece. Há algo de solitário nesse tipo de silêncio. Não no sentido de abandono, mas de maturidade. Você fica com o que sente sem terceirizar, sem jogar no outro a tarefa de resolver tudo. Isso pesa, mas também organiza. E organização interna muda o ambiente. Quando o clima muda, nem sempre melhora. Às vezes fica mais frio, mais claro, mais real. E o real não é gentil o tempo todo. O silêncio retira as almofadas emocionais. Deixa a estrutura exposta. Nem todo vínculo aguenta isso. Você percebe o quanto falava para manter tudo funcionando? Para evitar atrito, perda, desconforto. O silêncio mostra o custo dessa manutenção. Mostra onde você estava se dobrando. E onde não quer mais dobrar. Essa clareza não pede aplauso. Há relações que só avançam depois desse silêncio. Outras terminam ali, mesmo sem término formal. O clima muda porque a verdade entrou sem pedir licença. Não em palavras, mas em postura. Postura é linguagem difícil de ignorar, mesmo para quem finge não ver. O silêncio firme não fecha portas à força. Ele apenas para de segurá-las abertas. Se alguém quiser entrar, vai ter que empurrar.
Esse movimento revela muito sobre interesse, presença, responsabilidade. E você observa sem interferir. Nem todo silêncio é para sempre. Alguns são apenas pausas necessárias, mas a pausa já muda quem você é quando fala de novo. A voz sai diferente, menos urgente, menos carente. Isso altera tudo, mesmo que nada seja dito. Se isso tocou em algo aí dentro, não precisa explicar bonito. Talvez baste escrever o que mudou quando você parou de insistir. Sem conclusão, sem moral. Às vezes, colocar em palavras organiza o que ficou suspenso, como uma continuação natural dessa conversa silenciosa. Se vier, deixa vir. Eu demorei para perceber que me afastar não era desaparecer. No começo, parecia abandono disfarçado de maturidade. Havia sempre uma culpa silenciosa colada no gesto, como se dar um passo atrás fosse um erro moral. Mas havia algo estranho naquele incômodo persistente. Ele não vinha do outro, vinha de mim. Talvez você já tenha sentido isso também, sem nomear. A vontade de ficar um pouco fora do alcance, não por frieza, mas por cansaço interno. Quantas vezes você ficou onde já não havia troca? Não por amor, mas por hábito emocional antigo. Esse detalhe costuma passar despercebido. O espaço começa assim, quase tímido. Não é um anúncio nem uma estratégia clara. É um gesto pequeno, quase invisível. Você para de explicar demais. Para de ajustar seu tempo ao tempo alheio. E observa o silêncio que se forma. No início, o silêncio assusta, porque ele não vem acompanhado de garantias. Ele não promete nada em troca. Apenas abre um vão entre você e o outro. E nesse vão surgem pensamentos incômodos. Alguns você preferia não ouvir. Há um momento em que o recuo deixa de ser escolha. Ele se torna necessidade física. O corpo pede distância antes da mente aceitar. Não é sobre o outro não merecer. É sobre você não suportar mais. Isso também é verdade. Você já notou como a presença constante perde peso? Como aquilo que está sempre disponível se dilui. O espaço não cria valor por mágica. Ele apenas revela o que estava escondido. Sem pausa, nada é percebido. Nem mesmo você. Afastar-se com consciência exige firmeza, porque o mundo interpreta como jogo, e você sabe que não é. Não há manipulação quando há clareza interna. Há apenas um limite silencioso sendo traçado. E limites raramente são confortáveis. Em algum ponto, o outro sente. Não como drama, mas como falta difusa. Algo saiu do lugar habitual. A engrenagem emocional perde previsibilidade. E isso gera perguntas que você não responde. Não por orgulho, por respeito próprio. O espaço não grita. Ele não cobra reação imediata. Ele apenas permanece. E essa permanência desconcerta, porque não pode ser apressada, nem preenchida à força. Você começa a perceber algo estranho. Sua energia retorna lentamente. Pensamentos ficam menos ruidosos. A atenção deixa de ser puxada para fora. O recuo organiza o que estava disperso, mesmo que ninguém veja. É nesse ponto que a confusão aparece. Será que estou sendo duro demais? Será que estou me afastando por medo? Essas perguntas surgem sem convite. Elas não pedem resposta rápida. Apenas insistem. Nem todo afastamento é saudável. Mas toda proximidade sem escolha é corrosiva. O espaço consciente não nasce da raiva. Nasce da lucidez tardia. Quando você entende que ficar também é uma decisão. E nem sempre é a melhor. Algumas pessoas reagem mal ao seu recuo. Outras fingem não perceber. Ambas as reações ensinam algo. O espaço funciona como espelho. Ele não muda o outro, mas revela com precisão. Você sente o peso da sua presença depois. Não porque voltou, mas porque deixou de ser garantido. O que não é automático ganha atenção. O que não se oferece o tempo todo se preserva. Isso incomoda mais do que palavras. Em certo momento, a dúvida muda de lugar. Você já não pergunta se deve voltar. Pergunta se deveria ter ficado tanto tempo. Essa inversão é silenciosa. Ela não pede anúncio. Apenas ajusta seu eixo interno. O espaço não resolve relações. Ele resolve você. E isso nem sempre agrada quem estava acostumado. A clareza costuma parecer frieza. A autonomia parece rejeição. Mas não é. Você entende, tarde talvez, que recuar não é punir. É retirar-se do que não sustenta. É parar de se oferecer onde não há escuta. Isso não fecha portas. Apenas deixa algumas entreabertas. O suficiente. Se isso tocar em algo que você evita pensar, talvez valha escrever. Não para explicar, nem para justificar, mas para colocar para fora o ponto exato onde você percebeu que precisava de espaço. Às vezes, nomear já alivia.
Você acorda, cumpre horários, responde mensagens, faz o que precisa ser feito. Por fora, parece normal. Por dentro, algo observa. Segue andando, mas já não se abandona completamente. Durante muito tempo, confundi continuidade com frieza. Achava que seguir vivendo significava negar o impacto do outro. Mas não era isso. Era menos nobre e mais simples. Era não interromper a própria vida por algo que não se sustentava sozinho. E isso muda mais do que parece. Quantas vezes você já manteve a rotina enquanto esperava um sinal? Não um grande gesto, só algo mínimo. Um retorno, um cuidado, uma reciprocidade quase invisível. Você fazia tudo certo por fora, mas por dentro vivia em suspensão, como se a vida estivesse em espera. A continuidade real começa quando essa espera termina. Não porque algo se resolve, mas porque você decide não parar mais. O trabalho continua. Os compromissos continuam. O cuidado consigo não entra em pausa. E ninguém é avisado disso. Existe algo desconcertante em seguir vivendo sem anunciar mudança, sem explicar motivos, sem justificar silêncio. Você não some, você permanece inteiro. E isso, estranhamente, desloca o centro da relação. Antes, sua energia estava dividida. Uma parte vivia. Outra observava se era notado. Quando a continuidade se instala, essa divisão diminui. Você não se torna indiferente. Você se torna menos dependente do eco externo. Você já percebeu como algumas pessoas reagem quando você não interrompe sua vida? Não é raiva imediata. É confusão, porque estavam acostumadas ao seu ajuste constante, ao seu pequeno abandono diário, à sua disponibilidade silenciosa. Seguir vivendo não é um recado, mas acaba sendo lido como um. Você não cobra, não se explica, não dramatiza, só continua. Há dias em que isso parece fácil. Há dias em que dói mais do que insistir, porque continuar exige aceitar que algo talvez não venha. E essa aceitação não é bonita, é seca, é adulta. O curioso é que a estabilidade começa aí, não na resposta do outro, mas no ritmo que você mantém apesar disso. Seu corpo entende antes da mente. Seu dia ganha forma própria. Sua noite fica menos ansiosa. Quando você continua, algo dentro se reorganiza. Você percebe que sua vida não depende de validação constante, que o afeto não precisa ser implorado, que presença forçada nunca foi presença. Essa constatação não consola, mas liberta um pouco. O que acontece dentro de você quando percebe que ninguém te segura mais? Não no sentido de abandono, mas de responsabilidade. Você percebe que o chão sempre esteve aí. Você só não pisava inteiro. Agora pisa. A continuidade revela muito. Sobre você, sobre o outro, sobre o que só existia enquanto você sustentava. Não é julgamento. É clareza tardia. Manter a rotina é um ato silencioso de dignidade. Cuidar de si sem plateia. Cumprir compromissos sem provar nada. Isso desmonta jogos emocionais, porque não oferece reação. Oferece constância. Você percebe o impacto disso quando olha para trás. Não houve ruptura dramática, nem discurso firme, só continuidade. E mesmo assim algo mudou, dentro e fora. Você sente a diferença entre viver esperando e viver seguindo? Uma cansa, a outra sustenta. Mesmo quando dói, mesmo quando ninguém percebe, especialmente aí. Seguir vivendo não resolve tudo. Não cura expectativas antigas, não garante reconhecimento, mas devolve algo essencial, a própria vida ao seu eixo, sem negociação. Talvez a maior mudança não seja visível, é interna. Você já não pausa sua existência por medo de perder espaço. Você ocupa o seu, inteiro, sem anúncio. Se em algum momento você percebeu que continuar foi mais difícil do que insistir, talvez valha dizer isso em voz baixa. Aqui. Não como explicação, mas como algo que finalmente saiu do peito. Algumas continuidades só se completam quando são ditas. Quando a própria paz sobe na hierarquia, algo muda por dentro antes de mudar fora. Não é um gesto heróico, nem uma decisão anunciada em voz alta. É mais parecido com um deslocamento silencioso do centro de gravidade. O que antes mandava começa a pedir licença, e quase ninguém percebe de imediato. Mas o corpo percebe antes de todo mundo. Talvez você já tenha sentido isso sem nomear direito. Aquela fadiga estranha depois de conversas que antes pareciam normais. Um incômodo leve ao dizer sim sem vontade real. Nada dramático, só um desgaste constante. Você chegou a notar quando começou a se sentir assim? Ou foi empurrando até virar ruído de fundo?
No começo, a mudança parece egoísmo mal disfarçado. Você se escuta mais e se explica menos. Não por estratégia, mas por cansaço mesmo. Responder tudo, sustentar tudo, estar disponível sempre. Isso cobra um preço que não aparece em planilha nenhuma. E um dia, o pagamento vence. Quando a serenidade sobe na hierarquia, antigas dinâmicas rangem. Quem tinha acesso irrestrito sente a porta menos aberta. Não porque foi fechada, mas porque agora tem critério. E critério incomoda mais do que rejeição direta. O silêncio novo gera perguntas que você não responde, nem precisa. Há um choque discreto quando você para de se justificar. Nada de discursos longos, nenhuma defesa elegante. Só uma ausência de explicação. Isso confunde mais do que um confronto, porque o outro perde o roteiro conhecido. E você também por um tempo. Nesse ponto, a tentação é voltar atrás para aliviar o clima, restaurar a versão antiga de si mesmo, mais previsível, mais acessível, mais maleável, mais cansada. Fazer isso resolve rápido o desconforto externo, mas cria outro, mais profundo. Um que demora a ir embora. Colocar a paz acima das expectativas não traz aplausos. Traz ruído, olhares atravessados e interpretações erradas. Algumas pessoas vão chamar isso de frieza. Outras, de mudança estranha. Poucas vão perguntar se você está melhor. E isso diz muito. Há dias em que a serenidade parece solitária. Você percebe quem só ficava enquanto era fácil. Não por maldade, mas por hábito. Relações também se acomodam em versões antigas. Quando você muda o eixo, elas perdem o apoio. E algumas caem. Aqui a narrativa costuma ser distorcida. Dizem que você ficou distante, diferente, inacessível. Ninguém menciona o quanto você estava se abandonando antes. A memória coletiva é seletiva. Ela preserva o conforto, não a verdade. Aceitar isso dói menos do que lutar contra. O curioso é que a mudança não exige explicação moral. Não se trata de estar certo ou errado. É só uma reorganização interna. Você passa a se ouvir antes de reagir, a pausar antes de concordar. Isso assusta quem dependia da sua pressa. Em algum momento, a pergunta aparece por dentro. Vale mesmo a pena manter a paz se isso afasta pessoas? A resposta não vem inteira. Vem em fragmentos, em dias melhores, em noites mais calmas. Vem quando o corpo relaxa sem culpa, e isso pesa na decisão. A serenidade no topo muda o ritmo das escolhas. Você recusa convites sem inventar desculpas elaboradas. Demora mais para responder e responde melhor. Não explica tudo, não antecipa conflitos. Quem entende se ajusta. Quem não entende, reage. E você começa a perceber o custo real do acesso constante. Quantas vezes sua paz era o pedágio invisível? Quantas decisões foram tomadas só para não decepcionar? Essas contas aparecem quando o silêncio chega, e ele chega sem pedir licença. Fica. Algumas relações tentam renegociar o lugar antigo. Testam limites, provocam, ironizam. Esperam que você volte ao ponto conhecido. Você observa mais do que responde. Já não é automático. Isso muda tudo. Há um momento específico em que a ficha cai. Você percebe que não está mais disponível para tudo. E isso não é uma fase, é uma prioridade reorganizada. O desconforto alheio não é mais emergência sua. Essa frase escapa sozinha. Quando a paz sobe, a vida fica menos explicável. Menos previsível, menos encaixável. Você perde algumas narrativas prontas sobre si. Ganha espaço interno. E espaço assusta quem queria ocupar. Sempre assustou. Talvez a pergunta mais incômoda seja simples. Quem você decepciona quando se abandona em silêncio? Essa não precisa de resposta rápida. Ela ecoa em escolhas pequenas, no tom de voz, no que você tolera. Nada disso transforma você em alguém superior. Só mais honesto com o próprio limite. A serenidade não resolve a vida, mas organiza o caos de um jeito menos violento. E isso já é muito, mesmo que ninguém celebre. Se em algum ponto isso tocou algo que você vive, não como teoria, mas como desgaste real, talvez valha deixar escapar uma frase aqui embaixo. Não precisa explicar tudo, nem organizar bem. Às vezes é só dizer onde doeu mais. E deixar que isso respire fora de você. Sobriedade não chama a atenção à primeira vista. Ela não levanta a voz, não se justifica, não faz cena. É uma postura interna que quase ninguém aplaude, mas ela muda o eixo de quem sustenta. Quando você para de pedir, algo se reorganiza por dentro. E esse rearranjo começa antes de qualquer reação externa. Você já percebeu como pedir parece mais fácil do que sustentar silêncio? Pedir cria movimento, resposta, sensação de controle.
Mesmo quando humilha um pouco, ainda parece ativo. A sobriedade exige outra coisa. Ela pede que você aguente não ser respondido. E isso expõe fragilidades que costumam ficar escondidas. Cobrar também dá uma falsa sensação de força, não dá? Como se a exigência corrigisse o desequilíbrio. Mas toda cobrança carrega um acordo implícito. Você entrega paz em troca de atenção. Na hora parece justo. Depois o corpo cobra a fatura. Não pedir não é orgulho, é limite silencioso. Não cobrar não é fraqueza, é recusa de migalhas. Não explicar não é desprezo, é economia de energia. Essas escolhas não são bonitas. São secas, pouco fotogênicas, mas sustentam algo que palavras não conseguem. Quando você explica demais, geralmente já se perdeu um pouco. A explicação tenta salvar o vínculo a qualquer custo. Ela vem carregada de medo de ser mal interpretado. Só que quem quer entender, entende com pouco. O excesso revela carência, não clareza. E essa diferença pesa mais do que parece. A sobriedade corta negociações silenciosas. Ela tira do jogo a chantagem emocional disfarçada de diálogo. Não há pedido, logo não há dívida. Não há cobrança, logo não há submissão. O clima muda porque o padrão se rompe. Nem todo mundo reage bem a isso. Algumas pessoas só se aproximam quando sentem necessidade. Outras quando percebem vantagem. A sobriedade filtra sem avisar. Ela não expulsa, mas também não chama. Quem fica, fica por escolha própria. Isso revela mais do que qualquer conversa longa. Não pedir exige que você aceite o risco da perda. Não cobrar exige que você encare a verdade do desinteresse. Não explicar exige que você confie na própria postura. Essas três coisas doem em momentos diferentes, mas doem menos do que se trair aos poucos. Isso ninguém vê de fora. Existe um desconforto específico em não fazer nada, principalmente quando antes você fazia demais. A sobriedade parece inação, mas não é. Ela é contenção consciente, um freio interno que impede repetição automática. E isso muda a forma como você se move. Quem não pede deixa um espaço vazio. Quem não cobra retira essa pressão. Quem não explica abandona o controle da narrativa. Esse conjunto assusta, porque revela quem se importa sem ser empurrado e quem só reagia a estímulo constante. Você percebe o que acontece quando ninguém vem preencher esse espaço? O silêncio começa a falar por si, sem drama, sem justificativa. A ausência de pedido vira presença firme, e essa presença exige maturidade do outro lado. Nem sempre ela aparece. A sobriedade também protege de si mesmo. Ela impede que você negocie dignidade por alívio momentâneo. Impede mensagens longas escritas no impulso. Impede explicações que você vai se arrepender. É uma disciplina silenciosa. Difícil de manter quando o emocional aperta. Muitos confundem sobriedade com indiferença. Mas indiferença não dói. Sobriedade dói, só não se espalha. Ela concentra o impacto dentro. Você sente tudo, mas não despeja. Esse autocontrole tem custo real. Vale mesmo a pena explicar para quem não perguntou? Essa pergunta costuma chegar tarde. Depois de palavras demais e energia demais. A sobriedade teria economizado tudo isso. Não por frieza, por respeito próprio. Cobrar atenção não cria presença. Pedir afeto não cria vínculo. Explicar limites para quem ignora sinais não cria entendimento. Essas constatações são duras, mas libertam de fantasias repetidas e deixam menos resíduo emocional. Você aguenta ser visto sem se anunciar, sem reforçar, sem lembrar, sem insistir. Essa é a prova silenciosa. Quem percebe se aproxima por vontade. Quem não percebe, nunca esteve de verdade. Aceitar isso muda o jogo interno. A sobriedade não garante relações melhores. Ela garante relações mais honestas. Algumas vão esfriar, outras vão se ajustar, e algumas simplesmente caem. Isso não é falha, é triagem. Não pedir, não cobrar, não explicar é uma escolha diária. Às vezes você falha e volta atrás. Outras vezes sustenta mais do que imaginava. Não há linha de chegada. Há apenas coerência possível em cada momento. E isso já é muito. Se em algum ponto isso encostou em algo seu, escreve. Não precisa concluir nem justificar o que sentiu. Talvez só colocar para fora organize o que ficou preso. Como quem fala baixo depois de muito tempo em silêncio. Sem pedir resposta. Só dizendo o que é. Eu aprendi tarde que reagir rápido nem sempre é força. Durante muito tempo confundi intensidade com presença. Respondia no impulso, no desconforto, no susto. Achava que isso mostrava interesse, maturidade e verdade. Na prática, só mostrava previsibilidade emocional. E previsibilidade vira alavanca nas mãos erradas. Talvez você já tenha sentido isso sem formular.
A sensação de estar sempre sendo testado. Um silêncio calculado aqui, uma provocação ali. Você reage porque parece natural reagir. Mas em que momento isso virou automático? Em que ponto deixou de ser escolha? A constância começa quando algo em você trava. Não por medo, mas por lucidez cansada. Você percebe que cada reação alimenta o ciclo. Que toda resposta apressada mantém o jogo vivo. E então surge um intervalo estranho. Não é frieza, é suspensão. Manter-se inteiro não exige performance. Exige não se fragmentar em cada estímulo. O outro some e você permanece. O outro provoca, você segue igual. Não para punir, não para vencer. Apenas porque não vale o desgaste. Você já notou como algumas pessoas precisam da sua reação? Como o silêncio delas é um convite disfarçado. Não para diálogo, mas para controle. Quando você não entra, algo falha. A engrenagem emocional perde tração. E isso incomoda mais do que confronto. Constância não é indiferença elegante. É recusa simples. Recusa de se mover toda vez que puxam. Recusa de explicar o óbvio. Recusa de justificar limites internos. Isso soa seco. E é. Há um desconforto inicial inevitável. Porque você foi treinado a responder. A preencher vazios. A suavizar tensões que não criou. Quando para, a culpa aparece. Ela mente bem. O jogo emocional depende da sua oscilação. Do seu sobe e desce. Do seu texto longo depois do silêncio curto. Quando isso some, o jogo empobrece. Fica repetitivo. E previsível para quem observa de fora. Em algum momento você percebe algo sutil. Sua energia não foi drenada. Seu dia seguiu inteiro. Você não passou horas ruminando respostas. Isso não é vitória. É preservação básica. A constância também revela quem está do outro lado. Alguns se ajustam. Outros intensificam. Outros desistem. Nenhuma dessas reações depende de você. E isso muda tudo. Você começa a enxergar o padrão completo. Não apenas o gesto isolado. O teste não era ocasional. Era estrutural. E você só percebia quando parava de reagir. Antes disso, estava ocupado demais. Manter o mesmo tom desmonta expectativas ocultas. Não subir, não descer. Não explicar, não acusar. A neutralidade firme confunde. Porque não oferece material emocional. E sem material não há jogo. Em que momento você decidiu que precisava reagir sempre? Quem te ensinou que silêncio é fraqueza? Essas perguntas não pedem resposta pública. Elas pesam internamente. Porque revelam hábitos antigos. E hábitos não gostam de ser vistos. A constância cobra um preço. Você deixa de ser previsível emocionalmente. Isso assusta quem dependia disso. Mas também te devolve eixo. Você não vira melhor, fica mais inteiro. Não reagir não resolve tudo, mas impede que tudo te consuma. Essa diferença é menos bonita do que parece. Ela não rende aplauso, rende estabilidade. E estabilidade raramente impressiona. Quando você se mantém, algo muda no ambiente. Não por magia, por ausência de combustível. O drama tenta começar e morre cedo. Sem plateia, sem resposta. Só sobra o silêncio. Você percebe então que constância não é técnica, é postura interna sustentada. Não se explica, não se anuncia, se pratica mal no início. Depois, menos mal. Se isso tocou num ponto específico da sua vida, talvez você saiba exatamente qual situação. Não precisa detalhar nem justificar. Às vezes, escrever uma frase já organiza. Aquela em que você percebeu que não reagir foi o primeiro ato inteiro. Há um tipo de crescimento que não faz barulho. Ele não chega com frases prontas nem com anúncios visíveis. Enquanto tudo parece igual por fora, algo se desloca por dentro. Você continua nos mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas, mas não está mais no mesmo ponto. E isso começa a criar um leve estranhamento. No início, nem você percebe direito. Só sente que reage menos, explica menos, espera menos. Não porque ficou frio, mas porque cansou de se narrar o tempo todo. Você segue fazendo o que precisa ser feito. E algo deixa de pedir validação. Você já sentiu que mudou, mas ninguém comentou nada? Não houve reconhecimento, nem curiosidade externa. Tudo seguiu como antes. E isso incomodou mais do que deveria. Porque uma parte ainda queria ser vista, mesmo fingindo que não. Crescer sem anunciar exige suportar esse silêncio. Não o silêncio confortável, mas o silencioso mesmo. Aquele em que ninguém confirma nada. Você não recebe aplauso. Não recebe oposição clara. Só ausência de reação.
A transformação silenciosa cria contraste. Quem te conhecia pelo excesso estranha a contenção. Quem esperava resposta rápida sente o atraso. Não é provocação, é consequência, e nem sempre é bem recebida. Há algo desconfortável nisso. Você percebe que não está mais tentando convencer ninguém, mas ainda sente vontade de ser compreendido. Essa tensão não some rápido. Ela fica ali, madura, mal resolvida, até você parar de negociar com ela. Você cresce, mas não explica por quê. Segue em frente sem anunciar versão nova. Não justifica mudanças internas. E isso tira das pessoas o controle narrativo. Elas não sabem o que dizer, nem como reagir. Você percebe quando alguém começa a sentir sua ausência simbólica? Não porque você sumiu, mas porque deixou de se oferecer demais. A presença ficou mais sólida, menos acessível, mais inteira. Crescer em silêncio não é elegante o tempo todo. Às vezes soa seco, às vezes parece indiferença, mas não é. É economia emocional. É parar de se gastar onde não há retorno. Nesse ponto surgem dúvidas internas. Você se pergunta se está sendo injusto, se deveria explicar melhor, se não está exagerando. Essas perguntas aparecem porque o hábito antigo ainda pulsa, mas já não manda. O crescimento real não pede licença. Ele acontece enquanto você vive, enquanto trabalha, cumpre horários, cuida de si, sem narrativa épica, sem encerramento simbólico, sem plateia. Você começa a notar quem se aproxima pelo que você é agora, e quem se afasta porque perdeu acesso. Isso não dói como antes. Incomoda sim, mas não desorganiza. Achão. Você já percebeu como é diferente crescer sem precisar contar a história? Sem explicar o processo, sem mostrar feridas. Só seguir. Isso muda a dinâmica inteira, principalmente dentro de você. Há uma paz estranha nisso. Não é alegria, não é vitória. É estabilidade. Você não está tentando provar evolução. Você está vivendo a partir dela. Algumas pessoas só entendem depois. Outras nunca entendem. E tudo bem. Crescer sem anunciar também é aceitar isso. Nem todo mundo acompanha. Nem todo mundo precisa. O passado começa a parecer distante. Não por desprezo, mas por falta de identificação. Você lembra de quem foi. Só não precisa revisitar. O contraste fala sozinho. Sempre falou. Talvez a maior dúvida seja esta. Vale a pena crescer sem reconhecimento externo? Sem aplauso, sem validação, sem confirmação? A resposta não vem em forma de frase. Ela vem em como você dorme, em como acorda. E quando você percebe isso, algo se fecha. Não como conclusão bonita, mas como decisão silenciosa. Você não estava parado esperando. Você estava avançando, mesmo quando ninguém viu. Se alguma parte disso tocou algo que você nunca disse em voz alta, talvez este seja um bom lugar para deixar escapar. Não como explicação, mas como um trecho da sua própria história que amadureceu em silêncio. Às vezes, compartilhar isso é o jeito mais honesto de reconhecer o próprio crescimento.